Olá, você que nos acompanha na Ação TV e também na Rádio Educador, a grande parceria da Ação TV com a Rádio Educador no podcast Histórias, podcast oficial aqui da Ação TV para valorizar histórias aqui da nossa região sudoeste do Paraná. Este é o 3º episódio e você também pode acompanhar no Spotify. Pode baixar o áudio no Spotify e acompanhar offline de onde você quiser. Aqui ao meu lado, o grande proprietário da Transmaca, Ademir Augusto, uma frota de caminhões da Transmaca. Tudo bem, Ademir? Tudo bem. O dono da Transmaca são os bancos. Sabia, Mas é né? transporte do quê? De macarrão? Não, transporte de frios. Ah, é de Macanhã, na verdade, né? Transporte de Macanhã, né? O cara esses dias levou, você que é o dono da Transmaçã. Transmaçã. Aí não dá, né? Mas, Adolfo, foi um prazer mais uma vez estar aqui, né? Lembrando aos ouvintes, lembrando para você internauta, que o programa no rádio é nas segundas e nas sextas-feiras, às 22 horas. Esse espaço importante que a Rádio Educadora abre para nós, que abre para esse novo projeto. E estamos juntos, mais uma vez, para o nosso 3º episódio. Ademir Augusto, você conhece alguma gaúcha que não toma chimarrão? Eu conheço gaúcha que não toma chimarrão, mas eu desconheço uma gaúcha que não tenha time do coração. Que não torça nem pro Grêmio, nem pro Inter. E nem pro Juventude, nem pro Caxias. Então, eu também não... Na verdade, eu conheço sim, conheço uma. E é a nossa convidada de hoje, a Juliana Picanzo, que é lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, natural, né? E já mora aqui em Francisco Beltrão há mais de 5 anos. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Espero que seja um excelente bate-papo com você. Obrigado pelo convite, agradeço a todos e espero poder contribuir com a minha história também. Mas nunca tentou tomar chimarrão mesmo? Quando eu era mais nova, meu pai era bancário, né? Saía cedo para trabalhar no banco e já ia com a térmica de chimarrão. Imagine um bancário em Santana do Livramento. Se não ia, né? E ele era Trabalhava piochado ou não? O pai não, mas ele saía bastante nos finais de semana e são muito gaúchos lá. Os meus irmãos também gostam bastante. Mas eu sempre fui mais atípica, não me envolvia tanto nas camperiadas, na ida para campo, nada dessas coisas. Como é que você casou? Como é que você casou se você não laçava, por exemplo? Aí é outra história. Tiro de laço também não? Não, nada. Mas agora até eu estava acompanhando há poucos dias que estava dando as camperiadas lá de Santana do Livramento e eu acompanhando a delegada Ana Tarouco, que é prefeita de lá, fazendo ao vivo. Eu me sentia quando eu era criança, quando eu via lá na chácara da prefeitura os rodeios, todas as coisas que tinham. E em Alegrete tem muito, é muito forte também. Tem várias coisas que são feitas. Ademir, mas eu entendo por que ela não acompanha futebol, nem Grêmio, nem Inter. Porque, olha, eu recebi o currículo dela aqui e são tantos cursos, especialização. Bom, são 3 graduações. Eu fiz uma e eu não conseguiria uma segunda. São 13 pós-graduações e cursos aqui, bom, são dezenas de cursos de especialização. Então, a Juliana, que é psicopedagoga, né? Ela é neuropsicopedagoga e também tem uma especialização muito grande em educação especial e inclusiva. E também é arteterapeuta. Enfim, tem uma série de oficinas e cursos, também palestrante, né? Juliana, fala um pouquinho mais sobre como que é construir esse currículo. Mas assim, construir de escrever é fácil, né? Agora construir de fazer todos esses cursos. Bom, eu sou de Santana do Livramento, então eu já saí de lá formada com pedagogia, né, que eu fiz na Urcamp. E até gostaria de mandar um oi para minhas profs de lá. Claro. Que eu me inspirei muito com certeza na Maria. Elas vão acompanhar esse podcast, com né? certeza, elas são bem internetizadas. A Mirna e a Maria Ivone, elas sempre me diziam assim, olha, teu perfil é para outra área, vamos tentando. Só que até eu chegar na faculdade, na graduação de pedagogia, eu já tinha feito magistério, já tinha feito técnico em contabilidade, já tinha essas bagagens e já estava trabalhando. Daí resolvi entrar pela UFPEL para fazer letras e espanhol. Nisso eu conheci o meu marido, a gente casou, ele foi transferido para São Miguel do Oeste. Acompanhando ele, chegamos em São Miguel do Oeste, tive que trancar essa segunda licenciatura que eu estava fazendo. Digo, não vou parar de estudar, vou achar alguma coisa que eu precise. Sim. Nos primeiros lugares que eu fui levando o currículo,
olha, tu tem pedagogia ótima, mas a gente precisa agora, nesse momento, especialização em educação especial, porque aqui está todo mundo precisando, é TDAH que está muito frequente, é casos que estão chegando de deficiência intelectual, eu preciso, daí as escolas falavam que precisavam. Me inscrevi, então, que no ACT, que é o PSS de Santa Catarina, e fui chamada para trabalhar no estado. Quando eu cheguei no estado, a coordenadora da regional disse, olha, vou fazer uma avaliação contigo. Daí fez uma avaliação comigo e falou que eu tinha perfil para atender a clientela de educação especial, focada na área de deficiência intelectual e os primeiros de autismo que estavam chegando, né? Porque ainda não tinha, era TGD na época, né? Transtorno Global do Desenvolvimento. Então, comecei a estudar, entrei, então, numa pós de educação especial, mas eu precisava ter a faculdade de educação especial. Então, eu viajava 2 vezes na semana, desde São Miguel do Oeste para Itapiranga, para fazer a complementação de educação especial com a pedagogia. Daí lá vai a outra graduação. E nesse momento... Sim, porque é pedagogia primeiro, aí depois pedagogia com complementação e educação especial. Exato, daí cursei. Ou seja, fez pedagogia 2 vezes. Isso, fui para Itapiranga, que assim, foi a maior prova de amor que meu marido me deu. Porque ele viajava comigo, saía do quartel, me pegava na escola que eu trabalhava no La Salle. Ele me pegava no La Salle e a gente ia para Itapiranga por todo o período da minha graduação, nas terças e nas quartas, depois ficou nas quartas e nas quintas. É só curva, e eu, desde que a gente sofreu um acidente, eu enjoo muito nas viagens. Tá. A gente capotou o carro uns anos atrás, vindo da Argentina, e eu fiquei com aquele trauma, eu acho, de viagem. E é muita curva de São Miguel a Itapiranga, quem conhece, né? E era sofrimento para mim toda semana. E nós íamos e concluí o curso. E na função de atender, começou a aparecer outras coisas para mim trabalhar e eu precisei me especializar. Entrei então na psicopedagogia, até para poder atender de uma forma mais detalhada as questões de aprendizagem que chegavam, porque não era criança, nem todos que chegam na tua sala de aula, eles têm diagnóstico. Tem alguns que chegam e têm alguma limitação de aprendizagem, mas eu não tinha aquele conhecimento técnico. Eu tinha minha experiência de professora que observava que não tinha o mesmo desenvolvimento, né? Mas eles não tinham e eu também não sabia o que era. Sim. Então, eu queria saber um pouco mais. Entrei na pós, daí eu entrei numa semipresencial, que foram as primeiras que foram chegando de psicopedagogia. E então, a professora perguntou, olha, tu quer fazer clínica ou institucional? Que antigamente era separado, né? Eu disse, eu quero fazer clínica e institucional. Tem alguma forma? Daí ela disse, olha, vai demorar mais, tem mais 8 meses, para quem quer fazer as duas, eu digo, não tem problema. Então, eu fiz a psicopedagogia clínica e institucional, que posso atender tanto na clínica como nas instituições. O que hoje está dando muito retorno para mim, na questão de palestra, de formação de equipe, principalmente os empresários que hoje estão recebendo pessoas nas vagas de pessoas com deficiência, eles precisam de um psicopedagogo institucional para eles saberem receber aquele funcionário. Sim. Então, hoje eu estou usando muito mais o institucional do que alguns anos atrás. E você também acompanha a criança no ambiente familiar, né? Sim. E na escola também, né? O acompanhamento domiciliar, eu comecei a fazer ele mais especificamente aqui em Francisco Beltrão, por perceber, daí eu já era mãe, Sim. tenho um filho Já de tinha 6 nascido anos, o Heitor, já tinha né? nascido o Heitor, e comecei a precisar desse suporte, ter a necessidade desse serviço, porque mesmo tendo estudado tudo que eu estudei, quando eu fui mãe, a coisa mudou de figura totalmente. Eu já tinha especialização em educação especial, já tinha atendimento educacional especializado, já era psicopedagoga, já era neuropsicopedagoga, já era arteterapeuta e chegou o diagnóstico na minha casa. Já tinha estudado, né? Tudo. Só que é muito diferente o livro Certo, da prática. Da prática, né? Quando chegou aquele diagnóstico, Aí. meu Deus, foi assim... aterrorizante. Que idade que o Heitor tinha quando chegou o diagnóstico de autismo? Efetivamente, que ficou assim nítido e não tinha mais volta para trás, ele tinha 6 meses, né? 6 meses. Depois da cirurgia da língua, daí não tinha mais volta.
Daí dos 6 meses aos 10 meses foi uma luta constante, que foi logo que a gente chegou aqui em Beltrão, de terapia e estimulação para tirar os atrasos no desenvolvimento. E aí apareceu uma pediatra que é assim a minha referência aqui em Beltrão, que é a Elisamara Segala, que é um anjo, assim, uma querida. E ela foi acompanhando toda a questão e ela dizia assim, tu tá certa, tem que ser estimulação inicial. Porque a gente levava ele nos lugares e dizia assim, não precisa atender o teu filho, ele tá a termo, tá dentro do tempo. Tu tem que esperar as escalas do desenvolvimento. E eu me falando isso. E eu dizia assim, eu sei que tem as escalas do desenvolvimento, mas eu tô observando que ele tem esse traço. E como não tinha aquele diagnóstico ali com o CID, era muito difícil. E fomos em neuropediatra, ele começou aquela questão de ir atrás do diagnóstico efetivamente com o CID. Ele já estava fazendo terapia para suporte. Desculpe a ignorância, o que é o CID? O CID vem um número dentro de cada diagnóstico, o laudo da criança. Daí tem um número, CID 84, CID 10, por exemplo. Número? É um número. É um manual de doenças internacional e tem os números da doença e o CID ali. Essa classificação internacional de doenças agora vai para o volume 11. Se não tem no atestado médico, não tem valor, né? Inclusive para plano de saúde, para que a gente possa tirar uma guia para fazer o atendimento. Então precisava desse CID, de ter digamos, com o CID, você consegue um professor apoio para o teu filho? Principalmente. Ele já ia na CEMEI, ele precisava, né, de um suporte especializado na área de educação também, e o CID ofereceu isso para ele. Certo. Eu não sei te dizer, na época, quando a gente chegou, se tinha outros da faixa etária dele que precisavam desse suporte. Mas eu acredito que o Heitor seja um dos primeiros bebês de CEMEI, porque nas 2 CEMEIs que ele teve, ele foi o único autista que chegou com professor apoio, né? Então, não sei hoje como está essa demanda, mas vejo ela bem crescente, porque eu faço muita visita escolar, para os pais em que faixa etária estão indo atrás desse diagnóstico. Porque na minha época, quando eu fui atrás, o Heitor tinha menos de 1 ano. E eu já me sentia atrasada, porque ele tem atrasos em várias áreas, só que tem outras que ele é muito além. Certo. Então, tu nunca sabe se ele está lá na frente ou se ele está lá atrás. Habilidades de vida diária, às vezes ele está lá atrás, mas o cognitivo dele está lá na frente. Tem coisas que ele te tira assim do cognitivo que tu nem acredita que ele, com a idade dele, ele falou, ele demonstrou, ele interagiu. Sim. Então, tem que saber compreender ele, mas tem que estimular o máximo possível, porque a gente não pode perder essas áreas de desenvolvimento dele, de tentar toda hora suprir essa carência, essa lacuna que ele apresenta, né? Ô, Helena, nasceu seu filho, né? Sim. Como que você percebeu? Qual é a orientação que se dá para as mães? Que tipo de atenção tem que prestar? Como que se descobre isso? Bom, nós morávamos em Alegrete quando o Heitor nasceu. E a doutora Laura, uma amada, que ela vai me assistir com certeza, nos acompanhou. Ela também estava grávida, a ginecologista que fez o parto, uma querida assim. E quando o Heitor nasceu, eu tive pré-eclâmpsia, né? Tive pressão alta durante a gestação, fiquei em repouso. O Heitor nasceu, cheguei na sala de recuperação pro quarto e ele estava com o pai dele. Aqueles olhão assim, azul me olhando. Ele nasceu antes do tempo ou não? Ele nasceu com 37 semanas 37, e 4 dias. Estava um tempo bom. Mas muito ativo para ser um bebê, que recém tinha nascido. Ah, entendi. E eu ia pegar ele para mamar ou para tentar, né, ter o primeiro contato. No colo, ele estranhava. Não queria ficar no colo. E eu achei estranho, pensei que era porque recém tinha me conhecido, pensei, né. Mas ele estava na minha barriga. Não pode ter um deslocamento tão grande, né? Sim. Nós conversávamos com ele quando ele estava na barriga, colocava a musiquinha. Eu fiz tudo aquilo que uma gestante faz e que é ensinada para fazer. E eu me cobrei muito nesse período. Então, logo que ele nasceu até o 4º mês, eu me cobrava demais. Eu achava assim, ele não gosta de mim. Mesmo sabendo que tinha as questões de autismo, porque eu já tinha estudado isso. Mas eu nunca pensei que o meu filho podia ter. Então, até os 4 meses foi uma associação de luto
com a descoberta e a efetivação de que ele era diferente. Sim. Então, como nós morávamos longe assim da família, nós recebíamos muito pouca visita em casa. Inclusive, até hoje a gente recebe pouca gente. E o Heitor era muito acostumado só conosco e com a moça que trabalhava na minha casa, a Natália. E ele tinha o vínculo só conosco. Chegava alguém estranho, ele ouvia a voz, ele já chorava. Atrasava o horário do banho, ele chorava. E se ele não ouvia o barulho do carro do pai dele chegando, ele chorava. Então, assim, ele tinha um relógio biológico muito diferente. Se vocês perguntarem hoje na escola que ele está, e até 2 semanas atrás ele estudava de tarde, né? Pouco tempo faz que ele trocou para o turno da manhã. E as professoras achavam incrível que chegava às 4h30, ele já começava a arrumar o material dele, porque ele tinha que sair 5 horas. Ele não entendia que tinha que sair 5h30, porque o relógio dele é que 5 horas ele ia para casa. Então ninguém precisava avisar ele que era 5 horas. Ele já descia. Então agora ele, estando de manhã, ele quebrou isso, ele está conseguindo sair na saída com os outros. Porque esse horário, desde bebê, é o horário que a gente fazia toda a questão de organizar ele, para ele tomar o banho, porque meu marido sai do serviço às 5. Então ele já programou que era o horário dele. E toda a rotina dele foi na questão do horário. Então ele tem uma rigidez cognitiva bem forte com as rotinas. Ele é bem resistente a qualquer tipo de troca. E desde bebê ele apresentava isso. Então quando começamos... Tem coisas que ele faz até hoje. Por exemplo, se eu vou dar uma mamadeira para ele, ele aceita a mamadeira que eu dou? Não. Só aceita do pai. Ele só aceita se o pai der. Então tem várias coisas assim. Ele toma Se passa uma moto, ele tapa os ouvidos ou não? Tapa. Tapa os ouvidos. Hoje sim. O barulho. Hoje sim. Mas depois que ele fez a cirurgia, né? Que então ele era ouvinte, teve um bloqueio auditivo, né? Com 10 meses. E dos 10 meses até os 2 anos ele foi tendo a perda auditiva. E quando chegou de 1 ano e meio por aí até os 2, daí ele já estava completamente bloqueado auditivamente. Fez a cirurgia com 2 anos e começamos então a estimular a questão de ouvir e responder, porque então ele se acostumou, ele já não era de responder antes. Quando ficou surdo, eu acho que ele pensou que estava no paraíso, porque daí ele não precisava responder mais nada. E daí nós íamos lá com as plaquinhas e a comunicação atrás dele para incentivar, né? Que ele respondesse, que ele apontasse o que ele queria. E foi assim um período muito difícil, porque eu tinha que trabalhar com ele, sabendo que se não desse certo a cirurgia, né, podia correr o risco. Mas graças a Deus, assim, ele chegou, estava na recuperação ali da policlínica, a gente chamou Heitor e já ficou. Ah, que coisa boa. Mas né? demorou um tempo para ele perceber que ele era o Heitor. Então ele teve um período que ele ia em 2 fonos para fazer tratamentos diferentes, para ele entender que ele era o Heitor. Então ele foi um grande processo, ele fez fono até o ano passado. Até os 5 anos ele fez fono contínuo. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um intervalo, se tiver mais alguma pergunta, porque daqui a pouquinho a Juliana vai falar sobre professor apoio, né? O que precisa ter para ter direito ao professor apoio. E também a Juliana vai contar uma situação sobre a questão de escolas particulares recusarem, não com essas palavras, mas alunos com autismo, né? Então, daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho mais sobre a situação que aconteceu, inclusive com ela, aqui no podcast Histórias. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Agora sim você pode ter sinal Wi-Fi em toda a sua casa. É a Rede Mesh Ampernet. 2 roteadores, só R$19,90 por mês no plano fibra. Quer saber mais? ampernet.com.br. Estamos de volta com o podcast Histórias, aqui na Ação TV e também na Rádio Educadora. Estamos conversando com a Juliana Picanzo, psicopedagoga, então, sobre a questão de educação especial. Juliana,
Professor apoio. O que a criança precisa ter, né, para ter direito a um professor apoio numa instituição de ensino? Bom, inicialmente eu vou explicar o que é um professor Ótimo. apoio e a nomenclatura vai mudando de acordo com cada cidade, né? Tem lugares que chamam de monitor de educação, monitor especializado, apoio especializado. Aqui em Santa Catarina chamam de segundo professor. Eu, inclusive, fui segundo professor ali. Porque entende-se, né, que é um professor, mas é o segundo da turma, porque tem o regente para conteúdo, mas que é especificamente para aquela criança com necessidade especial de algum acompanhamento. Dentro, então... Não pode ter, por exemplo, um professor apoio cuidando de 3 crianças? Não pode ter? A legislação, ela é clara no que ela fala na questão de suporte especializado. Se as crianças têm o mesmo nível de aprendizagem e nenhuma delas atrapalhar a outra, Sim. e a profissional conseguir trabalhar com mais de uma criança, é possível. Mas se a criança tem um comprometimento maior... Depende da limitação da criança. Depende da limitação da criança. Daí ela precisa de um só para ela. Então vai de acordo com a gravidade do laudo dessa criança, de atrasos que essa criança apresentar e da possibilidade desse profissional conseguir trabalhar com mais de 2. Eu acho impossível um professor trabalhar com mais de 2, a menos que sejam, por exemplo, deficiência intelectual muito leve, que eles consigam adaptar. Tirando isso, o único outro profissional que eu acho que conseguiria é o intérprete de Libras, que consegue atender mais um número um pouco maior. Mas mesmo assim eu já acho que é bem difícil, porque eu já fui esse profissional. Então eu já trabalhei como segundo professor, já trabalhei inclusive aqui em Beltrão também como acompanhamento especializado, e não é fácil. Por que não é fácil? Porque se você quer a qualidade do aluno, a dedicação é muito maior. Então não tem como o professor planejar, adequar, montar atividades se ela atende mais uma criança. Fica inviável, porque são 4 horas por tarde ou por manhã que ela está com aquela criança. A professora que acompanha na CMEI uma criança, ela acompanha manhã e tarde. Sim. Então, em que horário que ela vai planejar para 3 ou 4 na casa dela de noite? Porque a hora-atividade é 2 horas. E nem todos os professores de apoio têm direito à hora-atividade, ou conseguem tirar a hora-atividade. Então, a gente tem que ter essa cautela ao pensar, né? A escola, enfim, particular, ela pode cobrar mais mensalidade por conta do professor apoio ou não? Hoje não. Hoje a lei é muito clara no que diz que a escola recebeu Já o aluno, pôde, então, fazer isso? Mudou a legislação. Pôde. Antigamente cobravam, eu trabalhei em escola particular que se cobrava a mais para receber uma criança com necessidade especial. Inclusive trabalhei em escolas que a família pagava esse monitor especializado para ir para a escola. Mas hoje não é possível mais. A escola particular, ela recebeu o aluno, ela tem que arcar com todas as necessidades daquela criança. Só que a realidade que a gente vê não é essa. Eu já tive experiência negativa em 3 instituições de ir visitar para procurar, porque quando acaba o tempo da CMEI, que na CMEI a criança fica até os 4 anos, né? A gente, pai, né, fica naquela insegurança. Meu filho estava ali, vai para onde? Para qual escola? Então, nós saímos a procurar, visitar escolas, e foi bem negativo, aqui em Beltrão. 3 escolas, então, recusaram o seu filho como aluno? Não diretamente, porque existem eles aquelas não falaram falas... assim, ó, eu não vou atender o seu filho, mas eles criaram dificuldades. Não tem vaga. Eu ouvi de uma escola que não tem vaga, a outra me falou que não estava preparada. Outra escola falou para mim que eles não conseguiam contratar alguém, que a demanda de professor apoio era muito grande e que não tinha profissionais naquele momento para eles contratarem, então que não podiam aceitar a matrícula. Mas eles demoraram para dar essa resposta. Demoraram. E nenhuma dessas escolas eu considero que sejam escolas que tenham empatia pelos pais, porque deixar uma família visitar a escola, fazer entrevista com essa família, a gente abrir toda a nossa história pessoal para uma coordenadora, para uma psicóloga, contar tudo da vida da criança, tudo da minha gestação, coisas muito pessoais, né? Sim. Elas sabendo que vão negar a vaga.
Sim, podia ter poupado isso. Poderiam ter poupado, pelo menos, da gente perder uma tarde inteira fazendo uma entrevista, uma avaliação psicológica, para depois por telefone te dizerem assim, olha, nesse momento não tem vaga para o teu filho. E daí eu perguntei, qual é o motivo? O motivo é que não tem profissionais agora para contratar para acompanhamento. E eu falei, é só esse motivo? Tem outros. E eu digo, quais outros? É só porque ele é autista? Se você quiser saber, vem aqui na escola, pelo telefone. Então, assim, eu não tenho uma empatia de conversar com a família, de ser sincero e chamar, olha, a mensalidade não dá o suporte para pagar o salário da professora apoio e mais os gastos aliás, para a escola ter lucro, né? Porque a escola particular Sim. tem que ter o lucro, né? Nunca houve, das que eu visitei, esse acesso. Todas, inclusive, tem escolas que eu estou ainda esperando resposta. E essas escolas, você ficou sabendo se tem algum aluno? Tem, inclusive, até visito as escolas hoje, porque todas as escolas que eu fui porque tinha alunos que eu atendo particular, e os pais dizem, não, essa escola é boa, vai lá que vai ter vaga para o teu filho. Então, por eu ter pacientes que têm filho lá, eu acabei indo. E eu visitava e via um atendimento que eu achava que seria bom para o meu filho também. Porém, nenhum deles tinha uma limitação que o meu filho tem. Entende? Por exemplo, nenhum deles demandou de professor apoio. Eles tinham necessidades de adequação muito curta ou muito breves dentro da instituição. O currículo não precisava ser tão enxugado. Sim. Já para o meu, precisava um suporte bem maior, né? Porque ele demanda de um cuidado maior. Não só pela questão de atividade de vida diária, que ele tem uma necessidade de acompanhamento, como das próprias funções executivas que ele não tem controle. Então, ele precisa de um suporte substancial contínuo. Então, não podem falar para mim assim, ele vai ter um suporte, até porque a cidade inteira que me conhece. Sim. Então, logo vão falar para Juliana que vai ter um professor apoio. É lógico que eu vou estar ali toda semana cobrando, né? Então, também tinha a questão do medo. É o terror das escolas particulares. E das públicas também, porque eu visito escola toda semana. Sim. Visito escola toda semana. E tem alguns que torcem o nariz quando você chega ou não? Tem. Tem algumas escolas que a gente se sente até mal, parece que tu tá entrando até pelado. Vem a Juliana achar defeito na nossa escola. Tem uma prof que disse pra mim que, ela falou pra mim, por que você visita tanto aqui? E eu disse assim, eu não visito tanto aqui, eu estou acompanhando essa criança. Tem escolas que têm uma resistência maior para receber a visita, e tem escolas que são assim, porta aberta, entra, pode ficar na sala de aula. Então, depende muito da gestão, do coordenador, da pedagoga, da direção, mas geralmente eu sou bem atendida em todas. Você já deixou de visitar uma escola por essa pressão? Tem uma escola específica aqui da cidade que eu evito pegar paciente. Se me diz que é de tal escola, eu pego só se a família é muito conhecida, se tiver uma indicação muito direcionada que eu precise orientar aquela família, eu vou. Mas se não, eu prefiro não ir. Dá para explicar por quê? Dá para explicar por quê. Resistência. Porque eu vejo a resistência não só com as crianças com necessidade especial, mas no contato com os pais, parece que tem que avisar antes para que ter tudo bonitinho, arrumadinho, para receber a visita. Tu não pode o ideal é você chegar de surpresa, e né? ver o atendimento. Então, quando tem um espaço que precisa ser muito enfeitado, muito maquiado, sim, tem alguma coisa de errado. Porque se é um ambiente que está acolhendo bem a criança, que está correndo tudo certo, não tem por que ficar reagendando a visita. Então, se começa uma resistência assim, pode ser o professor que não está adequando o material, que acontece muito, ou a criança está sem professor de suporte, ou monitor, ou o professor auxiliar da turma não consegue conter aquela criança ou apoiar ela, no caso, né, das particulares principalmente. No caso do município, a maioria das crianças que eu acompanho tem professor apoio, e do estado também. Tem alguns do estados maiores que não tem professor apoio mais, né? Porque dependendo de um nível, o estado já não envia se a criança não precisar mais.
Até essa semana eu fui visitar um que está no ensino indo para o ensino médio agora, e ele está sem esse suporte, mas as pedagogas dão todo o suporte para ele. Então a escola favorece a aprendizagem daquela criança mesmo sem ela ter uma pessoa continuamente ali com ela. E abrem as portas e pode vir, e o que tu tem de sugestão, se tu envia material eles aceitam. Tu entende a diferença? Diálogo. Sim. A comunicação ser aberta é uma diferença enorme. Agora, se é um lugar que o pai não pode entrar, que tem que ficar do lado de fora, que tu não pode acompanhar o atendimento do filho, isso vale tanto para a escola como para a terapia. Tem lugares que tu leva teu filho para uma terapia que tu não tem acesso à sala do terapeuta, tu não consegue ver o que a criança está fazendo lá dentro. E no caso do meu, que é mais ativo, às vezes tu escuta o choro lá de fora. Ah, porque ele foi resistente, eu disse um não e ele chorou. Mas tu não sabe o que está acontecendo, né? De verdade. Então, nós não temos aqui, hoje, como nós temos em Cascavel, em Chapecó, salas de atendimento que tem a parede de vidro assim, que o pai pode ver do lado de fora. Sim. Então, nós deveríamos ter esse acesso. Os terapeutas deveriam dar essa abertura. Tem instituições, inclusive, que têm até acesso à câmera. A câmera para te ver no momento real. Isso a gente tem acesso em Chapecó e aqui em Cascavel. E são lugares perto, né? Que tu leva Público ali e tu particular? consegue ver. Particular. Particular. Né? Lá na minha cidade, né, em Santana do Livramento, quando eu saí de lá muitos anos atrás, as CMEs já tinham câmera e a gente acessava pelo celular ali para ver o filho. Inclusive tem até hoje as mesmas escolas lá. E isso deveria de ter, a gente poderia ter esse acesso. Até para que eu veja, eu como mãe, que gatilho levou aquele comportamento daquela criança. Às vezes ele tá com alguma questão dele pessoal mal resolvida e eu também preciso saber o que está desencadeando essa crise, né? Então é bom o pai ter acesso. Claro, com certeza. A minha visita escolar não é para ver se o trabalho tá bom ou ruim. É para ver como eu posso ajudar aquela criança na aprendizagem dela. E pode ajudar, inclusive, o estabelecimento, né? Porque Exato. também ninguém sabe de tudo, né? E então, todas as escolas orientação... que eu visito, eu sempre ofereço palestra gratuita, não cobro. As escolas que eu atendo, que eu tenho aluno, eu não cobro para dar palestra. A menos que seja um treinamento, porque eu tenho um acordo que uma palestra por ano eu dou para aquela escola como formação da escola que eu tenho criança ali. Então eu falo sempre com a diretora, tô atendendo um aluno da tua escola. Então para tua escola, se tu precisar de alguma formação, uma por ano eu dou. Não cobro, não tem valor, não tem nada. E as escolas aproveitam? Algumas sim, e tem umas que aproveitam até mais, né? Dizem, olha, nós não temos dinheiro, a gente não tem APMF, tu pode vir aqui fazer mais uma fala. Tem escolas que eu fui 5 vezes o ano passado. E eu tenho um aluno. E tem escolas que eu tenho 6, 7 acompanhamentos e não me chamou nenhuma vez para fazer fala, porque os professores sabem tudo, que a escola está organizada e que está indo bem. Que bom que esteja indo bem e que não precise, né? Mas e é isso mesmo sempre... que está acontecendo, que não precisa? Não sei, né? Contém ironia no comentário dela. Vamos ver. Espero que sim, né? Sim. Mas a minha fala em relação às escolas é que quando eu chego para uma visita, não é para ver se está bem, se está mal, se tem que mudar isso, se fulano está trabalhando, se está no celular. Não é isso. Claro que a gente acaba vendo, né? Às vezes tu chega para fazer uma visita e o professor apoio da criança não está com a criança. Está atendendo o resto da turma inteira e aquela criança que precisa desse profissional está sozinha. Eu já cheguei em escola que a criança estava sozinha, sem cuidado nenhum, de pé descalço no frio. E a professora estava levando os outros no banheiro. Mas ela não é professora dos outros, ela é professora daquele aluno. Então, existe uma diferença entre uma professora que é regente, uma professora auxiliar de classe, que ajuda todos, e uma professora de acompanhamento especializado. Acompanhamento especializado é só para aquela criança, a menos que ela atenda, por exemplo, duas crianças com o mesmo diagnóstico. Então, aquelas 2 crianças são responsabilidade dela. E tem casos que a instituição, de repente, acaba utilizando essa pessoa, esse professor que é específico para 1 ou 2 alunos, cuidar uma turma toda? Sim, eu tenho visto. Já vi, inclusive, com o meu próprio filho, que numa das CMEs que ele estudou,
a prof ajudava toda a turma e o meu guri não tinha aquele suporte E especializado. aí, qual que é a orientação para os pais? A orientação que eu dou é a mesma que eu tive. Registro. Tudo que eu chegava, que eu observava que não estava dentro do acordo de que é o correto, entre na página da prefeitura, veja o edital ali do PSS, quais são as atribuições de um acompanhamento especializado. Não está fazendo o que está ali dentro, anota a data e o dia. Por exemplo, eu fiz um relatório do meu guri, eu acompanhei ele 40 dias, diretamente, chegou em casa sem estar com a fralda trocada. Tal dia veio com assadura. Tal dia cheguei e outra pessoa me entregou. Outro dia cheguei e não sabia onde ele estava. Então fui anotando a data e o horário de que cada coisa que aconteceu. E cheguei lá no setor psicopedagógico, fiz uma reunião e pedi a transferência do meu filho. Porque quando acontece algo que é muito grave, como isso, como uma negligência, não adianta tu trocar ele de sala. Ele vai estar ainda na instituição, ainda ele vai estar lembrando do que aconteceu. Então eu fiz a troca. Foi a melhor coisa que eu fiz. Nada contra a CMEI que ele estava. Inclusive já fiz até visita lá, já ajudei. Não é isso. É que o foco tem que ser alterado. E a troca foi fabulosa para ele, porque daí o professor acompanhou ele, ficou acompanhando ele. E acompanhou ele o tempo inteiro, montando material para ele, adaptando para ele. Quando o professor fala para mim, fulano não tem dificuldade, eu não preciso adaptar material nenhum. Daí eu já acho que tem algo de errado. Porque se a pessoa tem um diagnóstico, alguma limitação ela tem. Em alguma área, ela vai precisar de adaptação. Pode não precisar, por exemplo, para registro, tá copiando tudo do quadro. Mas ele consegue fazer contas concretas? Ele acompanha a aprendizagem com os outros da turma? Uhum. Ele sabe fazer esse registro efetivo ou ele está só copiando? Ele interpreta o que ele está lendo? Então, a gente tem que ter essa diferenciação do que a criança está fazendo por rotina ali, que é automático, e do que ela sabe fazer. E tem crianças, principalmente das CMEIs, que eu tenho visitado, que eu chego, eles estão sempre brincando. Ah, mas é que CMEI é brincar livre. Não é brincar livre. Quantos alunos eu estou atendendo domiciliar para reforço de motricidade fina? Para ensinar a criança a pegar o lápis que ele poderia aprender lá na CMEI, lá na educação infantil. Eu achei muito interessante essa atividade que a Juliana fez com o Marlon. Simplesmente colocar um lápis mais grosso, né? Sim. A questão, nossa, já deu uma diferença bem grande na questão da pinça motora, porque isso é o que a criança aprende. Então são atividades lá de educação infantil que se a criança está tendo, o pai não vai precisar me contratar. Ô, Juliana, tem pais e pais, né? Sim. Tem os que são detalhistas, que prestam atenção, e tem aqueles que, quando der as 5 horas, vai correndo buscar o filho, não olha nem para os lados, coloca o filho no carro e vai embora. Quais as consequências para quem não observa o que você observou e transferiu ele de escola com o tempo? Olha, eu até fico triste de falar, mas eu me sinto até culpada às vezes, porque quando a gente faz uma visita domiciliar e tu sabe, porque tu fez a visita escolar, que tem algo de errado, mas a família também já não tem aquele suporte para poder receber a notícia, às vezes tu fica naquela situação ali difícil, né? E tem lugares que a gente vai e eu não sei nem quem que eu ajudo primeiro, se é o pai e a mãe ou se eu ajudo a criança. A minha decisão de começar o domiciliar foi porque todos os que eu estava acompanhando no consultório, eu não via evolução. Não via evolução e eu dizia, mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu estudei para isso, eu sei o que eu estou fazendo. Por que a criança não evolui? Comecei a ir em loco, ir na casa. Ah, por que ele não evolui? Como que ele vai levar a mochila dele se ele não junta os brinquedos? Como ele vai saber comer se ele não sabe nem lavar as mãos no banheiro? Não é incentivado a isso. Então, autonomias básicas de dentro de casa. Como que eu vou querer que ele sente para comer no refeitório da escola se ele assiste televisão e a mãe vai correndo com a colher atrás dele para alimentar? Então, são coisas que é de rotina domiciliar. Então, quando tu reeduca essa família, olha,
o teu filho vai aprender pelo teu exemplo. Tu precisa auxiliá-lo. Como que tu vai auxiliar? Mudando isso. Daí vamos fazendo a rotina da casa. Tá pronta a rotina da casa? Então daí eu vou na escola. E vemos se o problema é na escola. Algumas coisas não são de escola. Porque os pais terceirizaram muito. Então tem crianças que eu começo no domiciliar que eu nem chego aí na escola. Que não precisa, porque tu consegue sanar aquilo ali antes. Tem coisas muito básicas, por exemplo, como eu vou querer que o meu filho não fique no celular se eu não sento para brincar com ele 30 segundos e eu fico no meu celular? Então, eles não vão entender, são 2 comandos diferentes. Eu tô tendo uma postura e tô exigindo dele uma outra postura, então não tem como. As conversas, elas têm que estarem de acordo com o que eu tô pedindo, eu tô exigindo, mas eu tenho que dar o exemplo. A rotina estruturada é a primeira coisa que eu faço com a família. O que ele faz durante a semana? O que é prioridade? Quais são os horários? Uma criança que ela não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para comer, então ela não tem rotina nem funcional de vida. Como ela vai ter uma rotina de aprendizagem? Tem crianças que os pais às vezes me dizem assim, mas quando tu vem aqui tu me ajuda na tarefa, ele faz no dia. E não acumula. Não é que ele faz comigo no dia, é que eu dei atenção para ele naquele momento e ele quis fazer no dia. Se eu não der atenção, uma criança sozinha, ela não vai conseguir fazer uma tarefa de casa. Você acha que os pais têm pouca paciência hoje? Não tem tempo. Eu acho que os pais hoje não têm tempo. Eu optei por trabalhar menos hoje, embora eu faça um monte de coisa, mas faço por horários separados, para ter mais tempo com o meu filho. Então, eu abri mão de ter um contrato, de ser efetivada, para ter uma liberdade de horário e fazer a minha agenda. Porque eu tenho um filho autista. E eu tenho que ter a noção que no horário que ele não está na escola, eu tenho que ter as minhas adequações. Se eu não tenho uma rede de apoio grande, e eu sei que o meu filho depende de mim ou do pai dele, eu só consigo agendar coisas quando ele não está na escola se o pai dele se compromete naquele horário. E pode ficar naquele horário. Eu não posso terceirizar ele e deixar ele com uma tatinha. Não posso deixar ele com uma pessoa que às vezes tem uma possibilidade muito grande de ser permissiva e tirar aquele limite que eu consegui dar. Porque se eu expliquei para ele, olha, Heitor, celular é só final de semana. É só final de semana. E ponto, e acabou. Vai chorar, vai se escabelar e eu não vou dar. Às vezes eu escondo, igual que essa semana, que eu não sei nem onde é que eu escondi. Porque a gente esconde para não dar e fica, né? Mas o não tem que ser não sempre. Porque se eu der não e daqui 2 minutos eu disser sim, daí eu me desmoralizei com a criança e ela não vai mais. Por que eu faço acompanhamento domiciliar? Porque eu faço primeiro uma entrevista com a mãe e com o pai. Às vezes eu faço só com a mãe, se é uma família que eu já sei que é estruturada e o pai está trabalhando, mas eu falo, em algum momento eu vou conversar com vocês dois, tudo bem. Porque o filho é filho dos dois. Então, os dois que convivem ali juntos precisam falar a mesma linguagem. Porque se o pai cede ou a mãe cede, vai ter alguma coisa errada. E a gente não pode brincar quando é pai e mãe. Porque a criança vai até conseguir um sim, né? Ele vai até o sim. Não pode brincar de policial bonzinho e malzinho. Os dois têm que ser o malzinho, porque nós somos pais, né? Sim. Ô, Juliana, a gente está falando também para aqueles pais que também têm muito tempo. Então, vamos falar para esses tem casais também. Que tem mais tempo. E a gente conhece, né? Eu sou vô e minha família é muito grande, então tem os que gostam, que são folgados, tem de tudo, né? E para quem tem tempo, por que os pais erram? Aí entra a pouca paciência na educação? Entra uma coisa que ultimamente eu tenho visto muito. Séries, Netflix. Às vezes eu vou numa visita domiciliar e o pai está deitado assistindo série, a mãe está no outro cômodo assistindo série e a criança está sozinha. Então, se eu chego na casa e a realidade é essa e se mantém, eu nem faço um plano de atendimento e corto o atendimento. Por quê? Porque no horário que eu estou atendendo, o pai e a mãe têm que estar junto. Porque não vai ter resultado, Eu né? atendo a criança junto com os pais. A minha forma de trabalho é diferente. Eu não atendo a criança. Nenhuma criança eu atendo isolada.
O pai e a mãe têm que estar em casa e têm que estar vendo o que eu estou fazendo e aprendendo comigo ali para eles fazerem quando eu não tiver. E aqueles filhos de casais separados? Eu também tenho essa demanda. Tem alguns que eu, inclusive até pais sozinhos, né? Tem um pai que eu atendo que é de luto e ele cria 2 crianças e eu acompanho. Tem mães separadas, mães solos. Tem vários tipos, inclusive vó solo, que tem vós criando de neto em acompanhamento também. E a tarefa é mais difícil? A tarefa é mais difícil quando é avó. Porque ela quer ser firme, mas ela é mais permissiva. E ela não tem com quem dividir. Então acaba que a rede de apoio ainda é menor quando é a avó sozinha. Tem algumas questões que são bem difíceis. A família hoje em dia ela é muito diferenciada. Então nós não podemos querer mais aquele comercial de margarina da Qualy lá de anos 80, lembra da Doriana, sim, que tinha uma família feliz tomando café? Isso não existe mais. É raridade, é exceção. Mas dos momentos que nós podemos fazer um comercial de margarina, que ele seja de verdade. Então, que seja útil, que tenha um tempo de qualidade. Então, no momento que eu posso, que eu tenho à disposição, eu e meu marido, vamos juntos ficar com o Heitor. Eu só tenho 10 minutos, então vamos caminhar 10 minutos. Sim. Mas caminhar os 3 juntos, mesmo que seja ir no parque, na pracinha, mas que tenha atividades à família. Porque hoje em dia, a família, instituição, eu vejo muito distante do que foi, por exemplo, lá na minha infância e do que foi quando eu era estudante, quando eu fui criança e principalmente quando eu comecei a trabalhar. Houve mudanças ao longo do tempo. Só que muitos pais hoje pensam que a criança depois dos 2 anos é um adulto e que pode fazer as coisas por conta. E essa conscientização da família, ela é importante por quê? Porque não quer dizer que porque a criança cresceu, que ela não precise mais de suporte. Ela precisa de suporte todo o tempo. Ele desfraldou com 2 anos, ele tem autonomia, ele se veste sozinho, ele toma banho sozinho. Mas você ainda é pai e você ainda é mãe, precisam ficar com ele. Ele precisa ter autonomia, mas precisa ter o cuidado, a orientação, estar sendo observado. Principalmente nas questões de tecnologia. E tem coisas ali que eles assistem abertamente que eu, adulta, quando vou olhar, eu me choco, sabe? Eu digo, eu não olho isso daqui. Tem coisas que são até, eu acho que adoece o intelecto da criança. Emburrecem ela, porque ela não procura um conteúdo que seja positivo. Montar um quebra-cabeça, fazer um jogo de desafio. Poucas crianças eu visito em casa que tem pista de carrinho, coisas assim lúdica. Eu tenho, no meu trabalho ultimamente, eu tenho mais educado os pais de comprar jogos pedagógicos, de tirar um tempo para a criança, de dar livrinhos. Se eu não leio, eu não vou ter um filho leitor. Isso sim, é óbvio. Se eu nunca tive um jornal na minha casa e meu filho não sabe o que é um jornal, ele nunca vai ler um jornal. Então eu tenho que oferecer isso para ele. Se eu não tenho o hábito de assistir o jornal, meu filho também não vai ter o hábito de assistir o jornal. Ele não vai querer ouvir uma notícia. Então nós temos que ter uma higiene total das coisas que a gente oferece para essa criança. É o exemplo, né? Exato, é exemplo. De qualquer idade. Juliana, a gente vai fazer mais um intervalo e aí a gente volta com o terceiro bloco. Então estamos conversando com Juliana Picanzo, psicopedagoga aqui em Francisco Beltrão. Já voltamos. Há 33 anos, nossa missão é garantir informação com credibilidade e respeito ao leitor. Afinal, somos o primeiro compromisso do seu dia e te acompanhamos onde você estiver. Com o Jornal de Beltrão, você fica por dentro de tudo o que acontece. É rápido, prático, informação na hora que você quiser. Assine, acesse Jornal de Beltrão. O leitor em primeiro lugar.
Voltamos com o podcast Histórias, que valoriza histórias da nossa região, aqui de Francisco Beltrão. Hoje a entrevistada é Juliana Picanzo, ela que é psicopedagoga, arteterapeuta, também tem especialização em educação especial inclusiva. Juliana, TDAH é um nome que talvez 10 anos atrás ninguém falava, mas hoje é muito comentado, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Você vê isso muito recorrente, principalmente nas crianças? Eu vejo muito recorrente nas crianças e nos adultos. Os adultos também. E em mim. E você também? Eu sempre fui de dormir pouco, com uma insônia recorrente, muito hiperativa, como tu viu, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Você está mexendo a perna agora nesse momento? O tempo inteiro. E eu sou assim, ó, por fora bem calminha, mas por dentro 1 milhão, né? Uhum. E eu passei por vários diagnósticos quando eu era mais nova. E eu tinha muita dificuldade até de relacionamento na escola, porque como eu não parava, né? Sim. E daí quando eu parava, daí eu queria que todo mundo parasse, né? Porque quem tem TDAH é o transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade, e nem sempre nós temos o déficit de atenção, mas a hiperatividade ela é constante. Só que quando a gente se concentra e tem um hiperfoco em alguma coisa e quer muito aquilo, ó, qualquer coisa nos atrapalha. E acaba que a gente fica muito impulsivo. E eu era muito assim, se era uma coisa, um conteúdo que eu gostava de aprender, eu parava. Se era uma coisa que não era meu foco, eu atrapalhava. E Entendi. Durante a minha vida foi assim. E eu descobri que eu tinha TDAH porque eu fui fazer um tratamento para insônia. E a insônia recorrente não parou com nenhum dos tratamentos. E eu sempre muito agitada, tive úlcera ainda nova. Então, assim, é uma associação de coisas. Fui tratada até para depressão. E nada melhorava, né? Por quê? Porque eu tinha TDAH. Sim. Então eram diagnósticos errados e imprecisos. E depois, ainda que o meu filho nasceu, bom, eu já era amiga da Ritalina há um período, mas depois que o Heitor nasceu e eu vi que era uma comorbidade minha, é muito associado, né? Hoje ele tem comportamentos que eu vejo que eram meus antes. Sim. Então é uma possibilidade bem recorrente dele também vir a ter o TDAH. Você chega a tomar algum medicamento ou não é necessário? A Ritalina sempre, né? Amiguinha da gente. Eu tomo outras que medicações aí diminui também. Um pouco a ansiedade. Eu tomo ansiolítico também. Mas quando é alguma coisa que eu preciso ficar um tempo maior tranquila e concentrada para efetivar uma ação, eu preciso da medicação. Antigamente, assim, eu imagino que na minha infância no colégio devia ter vários colegas Sim. que tinham, né, não se concentravam no estudo e conversa, não sei o quê. Provavelmente eles podiam ter algum transtorno, mas na época não tinha esse diagnóstico, Sim. enfim, até passavam por mau elemento. Hoje eu vejo né? isso nas empresas. Eu tenho feito muito, a gente ali no IBAP, nós temos um IBAP Company, que são atendimentos nas empresas. IBAP é o Instituto Beltronense de Avaliação Psicológica. O IBAP vai ser um outro podcast para frente. Tá? Só o IBAP já dá mais um podcast. Bom, ali nós fazemos uma mentoria profissional nas empresas. Quando a empresa precisa promover um funcionário, quando a empresa precisa adaptar um funcionário numa função nova, quando eles precisam capacitar a equipe, seja de liderança, seja de vendas, seja educar essa equipe para um atendimento ao cliente. Então, tudo isso a gente faz. Além de fazer as avaliações com os funcionários. Então, assim, às vezes nas avaliações já sai TDAH. Esses dias saiu um autismo adulto. É mesmo? Então, na avaliação do funcionário, avaliação neuropsicológica que é aplicada, que não é na minha área, eu faço a psicopedagógica. Então, tem uma colega que aplica. E tem outras avaliações que são feitas, outras testagens. E outros diagnósticos surgem, além de síndromes, alguns transtornos que as pessoas têm. E o que eu acho de interessante é que a maioria desses adultos diagnosticados, alguns já têm filho com limitação. E há outros que ainda não tiveram filho, não tinham percebido que tinham essa dificuldade, mas tinham trocado de emprego várias vezes, não param em lugar nenhum. Outros que não terminaram nunca os estudos. Então, o TDAH é uma das coisas que atrapalha o desenvolvimento da vida social dessa pessoa.
Sim. Porque a hiperatividade e a desatenção, ela fica em várias áreas da nossa vida, né? Não é só na escola. Ela nos acompanha, né? É um transtorno que acompanha em várias áreas. E uma criança para diagnosticar TDAH, com que idade já consegue? Olha, para ser bem efetivo, até esses dias eu falei com um pediatra, neuropediatra que atende o meu filho, ele falou para ser efetivo só após os 7 anos, 7 né? anos. Com vários testes, porque o meu menino é o meu xerox, assim. Se eu não dormir, ele não dorme e acompanha bem tranquilo. Só que ele precisa ter essas horas de sono, e eu também, né? Para que a gente tenha uma sinapses melhor ao longo do dia, né? Que as nossas relações neurais funcionem efetivamente, a gente tem que ter o sono. E para mim, hoje eu entendo que eu preciso dormir. Mas até 2 anos atrás, eu achava que eu estava perdendo tempo dormindo. Tanto que eu emendei sempre uma pós na outra, porque eu não conseguia ficar deitada. Então, eu fui muito de estudar de noite. Durante os outros estavam dormindo, eu estava estudando. Fazia 1, 2, 3 cursos junto, eu gostava. Então, eu dormindo poucas horas, para mim estava tranquilo, e eu não tinha o sono do dia. Eu comecei agora a me obrigar a dormir, porque eu comecei a perceber a questão da memória, que eu sempre fui de gravar coisas muito. E quando eu comecei a ver que uma legislação, eu me esqueci um número, eu tive uma dificuldade de pensar, eu digo, é o sono que agora, eu já tenho 40, né, começou a bater. Chega aos 40, a gente começa a dar uma assustada. Então, eu comecei a me obrigar a ficar deitada mesmo que eu não tenha sono. Dificilmente. Juliana, a gente poderia passar horas e horas, né? Muitos assuntos. Já fica o convite para a gente fazer um outro podcast mais à frente sobre outros assuntos também. Agradeço muito a tua presença. Foi uma conversa muito legal, muito natural, fluiu bem, né? E provocou também. Eu acho que isso é legal, né? Provocou porque acaba mexendo com a gente, né? Quem é pai, enfim, né? Porque não é fácil, né? Criar um filho, mas também é muito desafiador, né? Porque Exato. A gente está preparando as futuras gerações. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu tenho uma frase que eu gostaria de deixar para claro, vocês. Fica à vontade. E se fosse o seu filho? Porque cada um que ouvir hoje, que assistir, eu quero que se coloque no lugar não de que eu esteja cobrando porque eu tenho um filho assim, mas se fosse o seu filho e você tivesse a condição de, por exemplo, me chamou para fazer um atendimento, que atendimento você gostaria que eu fizesse com seu filho? Então, o professor apoio que me recebe e está atendendo uma criança, pense, e se fosse o seu filho? A professora regente, e se fosse o seu filho? A diretora? E inclusive para as pessoas que estão assistindo que não são do ramo da educação e que são de outras áreas. Porque às vezes a gente vai no comércio com a criança surta, se desequilibra, mexe em alguma coisa e já olham com aquela cara estranha, tipo que tu não é um cliente preferencial. Então pense, se fosse o seu filho. Tem lugares aqui na cidade que são muito acessíveis, que recebem as pessoas. Filho, neto, afilhado, exato. Enfim, né? Alguém da sua família em algum momento vai precisar. Então pense de que se fosse o seu filho. Se não é o seu filho, que pessoa próxima a você está com essa limitação, com essa necessidade e que precisa de suporte. Então, toda vez que eu negar um estacionamento, que eu posso estacionar numa vaga que não é minha, né? Porque o que eu mais vejo é de carros estacionados sem a plaquinha da permissão na vaga da gente, que nós precisamos. Motos utilizando vaga de veículos. Às vezes, exato. Às vezes, na vaga preferencial, pais que não conseguiram tirar o selinho no DBTran, porque agora está uma polêmica aqui na cidade. Isso é uma sugestão até para que se repense a questão das vagas, porque um autista que ele pode ter uma mobilidade plena, mas ele acaba tendo uma mobilidade reduzida pelo comportamento dele, porque se ele ficar estacionado muito longe e é atropelado ou dá um acidente, como já poderia ter acontecido conosco várias vezes, é uma coisa da prefeitura pensar e ter uma facilidade maior do DBTran liberar essas vagas para esses pais que precisam de ter esse selinho. E quem não tem esse selinho e estaciona nas nossas vagas, saibam que a gente precisa delas. Elas existem porque tem pais de cadeirantes, tem mães que têm até sofrimentos muito maiores do que o que eu passo, porque eu acho que a minha vida com o Heitor, mesmo ele tendo essas dificuldades dele, não é uma vida trágica.
a nossa vida é uma vida muito boa. Tem mães que eu acompanho que têm vidas muito mais difíceis, porque as crianças têm comprometimento muito maiores. Para mim não é nenhum esforço sair com ele mesmo que ele tenha um comportamento arredio e irregular, trocar uma fralda, ajudar ele nas coisas que ele precisa, porque ele é extremamente saudável, sabe? Ele é uma criança muito abençoada, a gente faz tudo o que pode. Então eu sei que se ele está assim, é porque ele precisa estar assim, porque Deus quis, porque está no plano da vida dele, porque tudo que é possível dentro da medicina foi feito ou está sendo feito. Todo o acesso que precisa de família, ele tem, meu e do meu marido, integral. A gente, assim, ó, abriu mão de muita coisa da nossa vida para viver para ele. Então, eu tenho certeza que a minha maternidade, a nossa família, está fazendo tudo para o Heitor evoluir. Mas tem mães que não têm essa possibilidade. Tanto de dedicação, porque precisam trabalhar, se dedicam um tempo maior e acabam ficando menos tempo com a criança, como de tempo de terapia, de poder acompanhar, porque hoje particular virou um comércio isso. Qualquer coisa que tu vai levar particular é muito caro, cada atendimento é 90, 100, 110, 120, 150. Sim. Tem gente cobrando 180 um atendimento, só que não colocam na ponta do papel de pensar que não é uma vez no mês R$180. Sim. São 4 vezes no mês R$180 para um profissional. 4 vezes no mês, 150 para outro profissional. 120 2 vezes na semana para outro profissional. Então, se eu somar tudo isso, quanto teria que ser um salário dessa família para que eu pague no mínimo 360 para um, 485 para outro, 608 para outro profissional. Então, soma todos esses valores e qual é o orçamento da família. Não é toda a família que consegue. Então, às vezes eu chego nas visitas escolares, isso é bom também a gente comentar, que eu falo para as professoras, vocês têm que pensar que vocês querem que a mãe leve no psicólogo, terapeuta, nananana. Ótimo. Mas ela tem um salário de R$1.300. Como ela vai levar em todos esses lugares, pagar aluguel, comer e vestir a criança e a medicação da criança? Impossível. Não tem como. Porque a mãe que recebe um salário mínimo e o pai que recebe um salário um pouquinho maior, já não tem o benefício, né? Já não tem o BPC pelo INSS. Já passa da renda. E é impossível uma pessoa que às vezes mora longe, gasta com deslocamento, vestir uma criança, mais de um filho, medicação, mais a terapia. Então, a mãe acaba optando, paga um ou outro e fica sem. Porque hoje nós não temos aqui uma rede de suporte para atendimento gratuito em todas as esferas. A gente tem a Unicep, que é uma qualidade excelente, tem a ecoterapia. Nós temos a PAI, que tem vários atendimentos de saúde, alguns atendimentos pela Unipar. Mas, assim, é tudo muito limitado e é muito pouco. Sim. E a demanda é muito grande. Então, deveria de ter outras coisas para que a gente tivesse uma abertura maior, inclusive de terapias, atendimentos. Uma rede de apoio, né? Com certeza. Então, a minha frase fica para vocês. E se fosse o seu filho, e pensem muito, porque a inclusão é muito maior do que apenas matricular uma criança na escola. Matricular é a obrigação porque está na lei. Mas ter uma criança na sua escola é um ato que é muito maior. Eu tenho que incluir essa criança com todos da escola. Porque essas crianças que são colegas do meu filho hoje, amanhã podem ser médicos, vizinhos, mecânico. E eu tenho certeza que se um coleguinha do Heitor for mecânico dele quando ele for adulto, não vai explorar ele e vai arrumar o carro e cobrar o que é correto. Sim. Se um coleguinha dele for médico dele e ver ele surtado, vai saber, olha, ele é autista, ele era meu coleguinha. Então, educar essas crianças e ensinar o que é o autismo, explicar das limitações dos colegas, porque eles são os que vão dar suporte para o meu filho quando eu não estiver aqui. Então, por isso que eu faço as palestras gratuitas nas escolas que eu atendo. Porque essas crianças são as crianças que vão conviver com o meu filho quando eu não estiver mais aqui. É isso, então. Emocionante esse teu depoimento aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Juliana Picanzo. Ademir Augusto, obrigado. Rapaz, assunto que... Rendeu, hein? Rendeu. O coração fica batendo mais forte. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por aceitar o nosso convite. Nossa, foi muito bom.
Com certeza, uma aula, com toda certeza. Obrigado, Juliana. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast. Fique sempre atento às notificações, né? Se inscreva no canal do YouTube da Ação TV, ative o sininho, aí sempre que tiver uma live você vai receber a notificação no seu smartphone. Pode colocar na tela grande, na Smart TV, que vai ficar muito mais confortável para você acompanhar. Muito obrigado e até a próxima.